A Bíblia é préternatural. Já ouviu falar sobre esse adjetivo? Pois é o mesmo que impressionante, admirável, absurdamente maravilhosa, magnânima. Você sabe interpretar a Bíblia? Hoje darei dicas importantes para você entender e compreender profundamente a Bíblia. E vou usar um texto que eu aprendi, que eu descobri coisas que eu jamais tinha descoberto. Por isso que a Bíblia é préternatural, sobrenatural. Aliás, eu digo desde já, pare de ler a Bíblia imediatamente. Comece a estudá-la, comece a dissecá-la. Como você vai ser profundamente abençoado. Aguarda aí que eu já te dou as grandes dicas que vão te ajudar muito a compreender as Escrituras. Amém, amém, amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu disse na introdução, vou usar um texto com vocês, espero que vocês prestem bem atenção e descubram por vocês mesmos como a Bíblia carrega uma profundidade que sozinho a gente não consegue descobrir. Então eu vou usar um dos últimos textos que eu li e que eu tive esta compreensão absurda. Porém, eu vou ensinar passo a passo, uma maneira técnica, porém bem rápida, que claro, você não precisa seguir como se fosse uma fórmula, mas que vai te ajudar a descobrir alguns textos que você até agora não descobriu o que ele diz. Existem 4 camadas que você pode utilizar para entender a Bíblia. 4 camadas que você precisa tirá-las dos textos para que você compreenda de fato o que esses textos querem dizer. Então vamos lá, vamos começar a descobrir quais são essas camadas. Vejamos, são estas aí: a literal, a simbólica, a associativa e aquela que é afinal uma das mais importantes, insight ou revelatório, uma profundidade que só o Espírito dá quando nós estamos com o coração aberto estudando as Escrituras. Então, 4 camadas tem os textos bíblicos ou a Bíblia para que você entenda: o sentido literal, o sentido simbólico, associativo e o revelatório ou o insight. Parece algo difícil e complicado, mas não. A partir do momento que você aplicar isso nos seus estudos, você nem vai lembrar como que você está interpretando, se literal, automaticamente ou naturalmente ou sobrenaturalmente. Você vai ler o texto e ele mesmo vai dizer as camadas e você vai tirando essas camadas e sendo iluminado profundamente no seu coração. E eu escolhi um texto lá da Torá, um texto de Números que eu não tinha entendido essa última camada, tá? As outras sim, mas por eu ter entendido e ter sido abençoado, eu quero compartilhar com você. É o texto de Números, capítulo 10, versículo 33 a 36. Nós vamos ler esse texto e usar as 4 camadas para que a gente colha dessas informações a mensagem que Deus quer nos dar. Vamos lá? Então diz o texto: depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias, e a arca da aliança do Senhor ia à frente deles para lhes mostrar onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de diante de ti. E quando a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Então, esse texto, lendo rapidamente como eu li, parece que não quer dizer nada com nada, é apenas uma história, apenas uma narrativa. Mas não é. Vamos usar as 4 camadas de interpretação para que entendamos. Vamos ver a primeira camada de interpretação, que é a literal, que é o que o texto diz. O que o texto está dizendo? Olha, os hebreus, sob o comando de Moisés, estavam seguindo lá o rumo, né, o caminho falado por Deus através de Moisés. Eles saíram do deserto, iam à terra prometida. Então às vezes o exército marchava, às vezes eles paravam, ficavam um tempo parado, depois
levantavam de novo, iam rumo a outra direção e assim sucessivamente. Então os textos lá de Êxodo, Números, contam essa narrativa, Deuteronômio também, né? Então a gente tem que entender literalmente o que o texto está dizendo. Então o texto está dizendo isso aí de forma literal. Segunda camada, qual que é? A segunda camada é simbólica. Nem todos os textos têm um simbolismo. Isso é importante dizer. Às vezes você lê lá um texto que está contando a história de uma família, às vezes ela carrega em si simbolismo, mas às vezes não. Às vezes tem apenas uns dados, umas informações. Então a gente não precisa ficar preso a isso, a ler um versículo e achar que tem simbolismo ou alegorias naquele versículo. Mas alguns têm. Então a gente precisa prestar atenção em que texto estamos lendo, qual livro que estamos lendo, qual a literatura, se é profecia, se é poesia, se é uma narração, se é um cântico de alguém, se é apocalipse, né? Se é uma carta. O que nós estamos lendo? Então tem modalidade de literatura que carrega simbolismo. Então a gente precisa entender isso. Nesse texto de Números 10, do 33 ao 36, a gente pode refletir as marchas dos hebreus quando o exército saía, parava, porque eles acabaram de partir da escravidão do Egito. Deus tirou eles, né, conforme os textos afirmam categoricamente, tirou eles da escravidão do Egito para a terra prometida. Então isso tem um símbolo, simboliza a nossa caminhada aqui neste mundo que jaz no maligno. É uma caminhada provisória. Nós estamos rumando à pátria celestial. Então Deus nos tirou das trevas, lembra que o apóstolo registrou isso nas suas cartas? Tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é o simbolismo. Assim como os hebreus foram tirados da escravidão do Egito para a terra prometida, nós somos tirados da escravidão das trevas, do pecado, da serpente, para a terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que é quando Cristo voltar. Então este é o simbolismo que nos ajuda a entender este registro bíblico. Vamos para o outro. A camada associativa é muito simples. É apenas ler outros textos que às vezes a própria Bíblia indica e remete você. Existem nas Bíblias aquelas notas de rodapé que está associando o verso que você está lendo com um outro verso em outro livro que diz a mesma coisa, ou repete alguns dados, ou contém algum relato semelhante muito relativo a esse texto, ou alguma informação complementar. Então eu sei que às vezes dá preguiça de a gente ir até lá a nota de rodapé, depois folhear as páginas da Bíblia, ir até o Novo Testamento, ou ir até um outro livro que a gente nem sabe onde fica, dá um pouco de preguiça, né? Mas na verdade isso é importante. Por quê? Porque pode ser que esse outro texto que a nota de rodapé está associando vai trazer a você informações para te fazer entender o texto mesmo, de uma maneira profunda, que vai fazer chegarmos ao último tópico, né? A última camada, que é aquele insight que eu disse. Então, talvez esse outro texto que a nota vai indicar, a nota de rodapé, seja o nome de um local, vai fazer você lembrar de uma outra história que está complementando esta, ou vai, conforme eu disse, vai repetir o mesmo evento, ou vai mostrar para você que essa promessa foi cumprida já, ou foi uma promessa feita mais no passado, em outro episódio. Isso sem falar, sem literaturas complementares que são importantes, como dicionários bíblicos, né? Tem palavras difíceis, então a gente precisa entender e verificar no dicionário. Mapas, estamos lendo ali algum texto que diz Monte Horebe, mas onde é esse Monte Horebe? Que região que fica? Os amorreus estavam invadindo tais nações, mas quem são os amorreus? Precisamos pesquisar em literaturas extra-bíblicas. Livros que não são canônicos também ajudam, como eu já citei vários aqui, a complementar as informações, outras versões da Bíblia. É importante a gente usar essas ferramentas auxiliares, tá? Traduções da Bíblia, mapas, atlas, dicionários, comentários, línguas originais. Isso faz parte também desta modalidade associativa, né? Desse tipo de interpretação da Bíblia. Então é importante essa camada também que associa o texto que você está lendo
com o outro. Nesse caso de Números 10, 33 e 36, nós temos esses textos aí. Êxodo 3.1 vai dar a informação lá sobre o nome de um local, ou o que realmente estava acontecendo. Ou Êxodo 13:21 também está associando a esse texto de Números 10. Até mesmo Salmo 132:8. É um versículo que tem a ver com esse de Números 10, do 33 ao 36. Ou seja, a camada associativa, que vai complementar o texto. Agora vamos para a última, e não menos importante, ou muito pelo contrário, talvez a mais importante, ou aquele que vai dar os desfechos, né? Essa última camada é aquela aguardada, esperada, é aquela que vai trazer para nós a lição das profundezas dos ensinamentos bíblicos. Vamos lá para a última, que você vai se impressionar. Essa camada, então, é um insight, né? É aquilo que é subitamente revelado a você. E você entende, você fica até meio que estático assim. Como eu não percebi isso antes? Eu já li esse texto 55 mil vezes, nunca percebi isso. Olha que mensagem que o Espírito Santo me deu, que a Ruach HaKodesh me deu. Olha que iluminação profunda. E isso edifica a gente. Então é uma iluminação rápida, súbita ao ler um texto. Ou às vezes pode acontecer até depois mesmo. Quando você já leu o texto, tempos depois você começa a meditar e vem à sua mente uma iluminação. Essa reflexão faz você entender profundamente a mensagem que está, digamos, por trás do versículo, por trás das letras da palavra. É o sopro de Deus, lembra? Toda a escritura é divinamente soprada por Deus. Uma coisa é a letra, uma coisa é a história registrada. É a poesia datilografada lá antigamente e agora digitada, impressa. Outra coisa é o que está por trás da mensagem. E esse é o objetivo do estudo bíblico, é chegar a essa camada, a última camada, a camada da profundeza das mensagens de Deus. É uma compreensão dos mistérios de Deus. Nós podemos chamar de revelação. Não é uma revelação que um anjo vem e dá para você. Não é uma visão que você tem. Não é um sonho. É a revelação fundamentada no texto bíblico soprado por Deus. É a mensagem que ele quis dar para aquele que escreveu, para aquele leitor primeiro lá na antiguidade. Essa mensagem vem para o seu coração. É essa a intenção da palavra registrada nas Escrituras, é trazer o significado, trazer a revelação e a profundidade daquilo que está escrito. Então voltamos ao texto agora, vamos voltar e vamos ler esse texto com essa revelação. Vamos lá, veja os destaques aí. O mesmo texto nós vamos ler agora com a camada da revelação, com a camada do insight. Vamos lá. Depois de partirem do monte do Senhor, marcharam por 3 dias. O que lembra você esses 3 dias? Guarda na sua mente aí. A Arca da Aliança, o que era a Arca da Aliança, gente? A Arca da Aliança era onde Deus se revelava no Santo dos Santos para falar com o sumo sacerdote. Tinha ali a aspersão do sangue. Então a Arca da Aliança representa Cristo, né? Até naquela camada do simbolismo, nós poderíamos ter falado isso, né? A Arca da Aliança simboliza Jesus, simboliza Deus, simboliza a aliança nova que foi feita no sangue de Cristo. Então essa Arca da Aliança é a Arca da Antiga Aliança. Jesus é a nova aliança. A cruz, o sangue aspergido, é da nova aliança. Então já temos aqui revelação. 3 dias, Jesus. E então a Arca do Senhor ia à frente deles para lhes mostrar onde parar e descansar. A cada dia, enquanto seguiam viagem, a nuvem do Senhor permanecia sobre eles. Sempre que a arca partia, Moisés exclamava: olha só, levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de diante de ti. Então, lá em cima, né? Mostra assim, para lhes mostrar onde parar e descansar.
O que é parar e descansar? 3 dias, parou e descansar. E descansou. Jesus, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança parava e descansava. Marchava por 3 dias, parava e descansava. Então Jesus marchou nesse mundo, ele parou por 3 dias e descansou. E a cada dia que ele ministrou nesse mundo, a nuvem do Senhor permanecia sobre ele e futuramente sobre seus seguidores. Olha lá, sempre que a arca partia, Moisés exclamava: levanta-te, ó Senhor. O que é isso, levanta-te, ó Senhor? Lembra? Marcharam por 3 dias, parou. Só que antes de partir de novo, né? Então eles marchavam 3 dias, paravam e descansavam. Eles diziam, Moisés, né, exclamava: levanta-te, ó Senhor. Ressurreição, gente. Depois de 3 dias que Jesus parou e descansou de sua caminhada, Deus disse: levanta-te, saia do túmulo, ó Senhor, que teus inimigos se dispersem e teus adversários fujam de diante de ti. Está vendo? Ressurreição. 3 dias depois, Jesus levantou e os adversários fogem de diante dele. Os adversários dão no pé quando se fala apenas no nome de Jesus. E no último lá, e quando a arca parava, ele dizia: volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel. Então, o primeiro tópico, levanta-te, ressurreição. E Jesus marchou lá para a eternidade, à destra de Deus. E agora nós estamos clamando, né? Ou podemos dizer que a igreja clama e diz: volta, ó Senhor. Volta, ó Senhor, ou seja, a vinda de Cristo, a segunda vinda. Volta, ó Senhor, aos muitos milhares de Israel que estão aguardando a tua volta. Perceberam como esse texto, dentre outras coisas, é revelador quando se diz a respeito do ministério de Jesus, da morte e os 3 dias que ele ficou no sepulcro, do levantar dele, do marchar para o lado de Deus, do Pai, e nós o aguardando e dizendo: volta ao Senhor, aos muitos milhares de Israel. Então essa foi uma dica para vocês fazerem isso com os textos bíblicos, que muitas revelações têm. Às vezes a gente despreza, né, o texto de Números, de Levíticos, mas por trás tem este insight que a gente precisa buscar para o melhor entender da revelação de Deus. Espero ter te ajudado e faça isso. Pare de ler a Bíblia. Comece a estudá-la, a mastigá-la, a digeri-la, e você vai crescer muito no âmbito espiritual, físico, sentimental e tudo mais. Que Deus abençoe e que tenha falado ao seu coração. Até o próximo vídeo. Amém.